Glória a Deus, queridos. Graças e paz, amém? Antes de mais nada, eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é a única motivação de estarmos aqui. Ele é o único capaz de atrair e de unir tantas pessoas distintas em um mesmo ambiente, buscando um mesmo propósito. Amém? E eu quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Quero louvar ao Senhor pela tua vida, por você ter abrido mão de tantos sonhos, tantos projetos, para ouvir uma voz, para estar aqui, para cuidar das nossas raízes. Quero louvar ao Senhor Deus pela vida da pastora Elaine, a qual eu tenho muita admiração, muito amor, muito carinho, muita inspiração. Tu sabe que eu não sou muito de mimimi, mas tu sabe que meu coração é leal e é verdadeiro. E com a gente não há máscaras, não há véu. E que o nosso coração está alinhado no mesmo propósito. O propósito de gerar foi um projeto, uma palavra que o Senhor me deu. Assim que nós lançamos o Alcançado pela Graça e estávamos lá na conferência, o Senhor ele soprou no meu ouvido que Ele me daria mais algumas palavras. E uma dessas palavras era o propósito de gerar. Porém, em 24 de dezembro de 2022, naquela noite que antecedeu a enchente, às 2h59 da manhã, o Senhor me despertou e me impeliu a ir orar. E ali eu me pus de joelho, comecei a orar ao Senhor e Ele ministrou algo no meu coração. E Ele falou: a igreja passará por um momento de dor, mas não se preocupe, vai ficar tudo bem. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: você vai passar por momentos de dores, mas não se preocupe, vai ficar tudo bem. Sabe, queridos, a mulher, para ela gerar, existe toda uma preparação. O útero, ele começa a descamar, ele começa a sangrar. A mulher, ela passa por alguns desconfortos. E quando esse período passa, então ela está pronta, apta a gerar. Então muitas vezes nós passamos por algumas situações, por algumas batalhas, por algumas lutas, por algumas crises. E isso nada mais é do que o Senhor te preparando, nos preparando para gerar. Acontece que gerar mexe com toda a nossa estrutura e isso traz desconforto. Amém? O Senhor, Ele, durante esse período todo, outro dia conversando com os pastores, eu falei bem assim, a impressão que eu tenho é que Deus, Ele está me provocando. Porque quantas palavras sobre gerar foram ministradas nesse altar? E eu não sei você, mas eu tenho uma percepção de que Deus, Ele fala e Ele se manifesta através de sinais. E todo momento que Deus ele trazia uma palavra sobre gerar, eu me sentia provocada pelo Senhor. E eu quero falar para você que eu me sinto privilegiada e honrada, não porque eu seja boa, mas porque eu sou a menor da casa do meu pai e ainda assim Ele me escolheu para poder abençoar a tua vida. Porque não há outro propósito e não há outra motivação nesse projeto a não ser abençoar a tua vida, a não ser abençoar a vida da igreja. Embora o Senhor ele tenha aberto as portas e é possível nós alcançarmos outras vidas fora daqui, mas eu entendo que
esse é o tempo de nós gerarmos com ainda mais entendimento, com ainda mais zelo, com ainda mais responsabilidade sobre aquilo que nós estamos gerando. Então fala assim: gerar é dar vida ao que você quer dar vida, ao que você tem sido motivado a dar à luz, ou qual tem sido a motivação do teu coração em querer dar à luz a algo. Porque o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração, e quanto mais a gente procura conhecer de Cristo, mais a gente percebe que ninguém gera nada só. Por isso que os pastores, eles ministraram aqui sobre discipulado. E o discipulado é algo forte nessa casa. A propósito, eu reconheço essa casa como uma terra fértil, aonde as minhas raízes cada dia mais se aprofundam no Senhor. E cada vez mais eu vejo o Senhor, Ele gerar algo novo dentro de mim. Então, o tema dessa palavra hoje é: gere com propósito para não morrer gerando. Ou simplesmente conheça o propósito. E só para contextualizar a vida de Jacó, ele foge depois que ele rouba, entre aspas, a primogenitura do irmão dele. Ele foge, ele vai em direção ao Oriente. E chegando ao Oriente, ele encontra ali alguns pastores apacentando algumas ovelhas junto ao poço. E ali ele pergunta por que eles não removem a pedra, porque não dão de beber às ovelhas. Mas é necessário que juntasse todas as ovelhas, para que a pedra fosse removida, para que então elas tivessem a sua sede saciada. Existem momentos em que o Senhor, Ele vai saciar a nossa sede de uma forma muito particular e muito singular. Mas existem momentos em que o Senhor, Ele vai aguardar um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de corações fervorosos pela presença dEle, para que então Ele remova a pedra e para que então Ele dê de beber àqueles que têm sede e têm fome da sua presença. E então, depois que Raquel chega naquele lugar, ele avista Raquel, ele se apaixona por Raquel. E então ele ali se identifica como sendo sobrinho de Labão, o pai de Raquel. E ele fica completamente apaixonado por aquela mulher. E então ele vai para a casa de Labão. Ele fica ali durante um mês, trabalhando para o seu tio. Então, depois de um mês, Labão chega para ele e fala bem assim: não é justo que você fique aqui, mesmo sendo meu sobrinho, trabalhando de graça para mim. Então me diga, determine o seu salário. E Jacó, que não era besta, muito do sabido, ele chega e fala bem assim: não, eu só quero me casar com a sua filha. Ela é muito bonita, ela é muito atraente. Eu estou apaixonado e darei a minha vida por amor a ela. E então, durante 7 anos, Jacó, ele trabalha em favor de Raquel. Ele trabalha para possuir Raquel. Quantos anos você está disposto a trabalhar para possuir algo, o qual o teu coração almeja e deseja? Quantos anos você está disposto a dispor das tuas forças para conquistar isso? Só que Jacó se quebrou. Fala assim: Jacó se quebrou.
Lia não era muito bonita, não era muito atraente, não era muito aparentável. A palavra diz que ela tinha olhos baços, olhos opacos, olhos sem brilho, olhos meigos, na verdade. E quando é dado o fim do contrato de Jacó com Labão, que fim dos 7 anos, e ele vai para se casar, e ele vai para possuir aquilo pelo qual ele investiu parte da sua vida, ele é surpreendido, porque ao acordar ele não havia dormido com a mulher pela qual ele se apaixonou, mas ele havia dormido com Lia. Então, tem até uma piada, né? Jacó amava Raquel e não Lia. Ai, ai. Gênesis 29:31 diz que o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. E porque Lia não era amada, o Senhor abriu a madre dela. Fala assim: talvez por muito tempo eu não me senti amada, mas o Senhor olhou para mim e abriu a minha madre, e abriu o meu entendimento, e abriu o meu coração. Então, o Senhor fez de Lia uma mulher fértil, uma mulher frutífera, ao passo que Raquel permaneceu estéril. E aos olhos dos homens, Lia passou por muito tempo desapercebida, mas aos olhos de Deus, ela estava sendo cuidada. E o Senhor honrou a vida de Lia. O Senhor honrou a vida de Lia. Lia foi não só a primeira mulher de Jacó, como foi a primeira a gerar. E vocês sabem que na cultura daquele tempo, gerar era uma questão de honra para o homem. Uma mulher que não tinha filhos, ela era tida como uma mulher desprezada. E ao primeiro filho, Lia chamou Rúben. Diga assim: o Senhor ouviu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha a mentalidade dessa mulher. Ela acreditava que o fato dela dar filho a Jacó o faria amá-la, talvez tal qual quanto Raquel. Mas isso não foi verdade. E ao segundo filho, Lia chamou Simeão. Diga assim: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Mesmo ela tendo gerado o primeiro filho, Deus ainda conseguia enxergar em Lia o desprezo a respeito do seu marido. E ao terceiro ela chamou Levi. E ela disse: desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Então a gente pode observar na vida de Lia o quanto essa mulher se sentia rejeitada, o quanto essa mulher se sentia magoada, o quanto essa mulher se sentia excluída até mesmo da sua família. Fala assim: mas algo mudou. A mentalidade de Lia mudou. Ela mudou o foco. Lia, ela estava gerando, mas ela estava gerando sem conhecer o verdadeiro propósito de gerar. E quando a gente não entende o verdadeiro propósito de gerar, a gente caminha para a morte. Na quarta gestação, algo dentro de Lia mudou.
E ela declarou assim, Gênesis 29, 35. Projeta aí para mim, por gente. Nessa versão tá Leia, mas é Lia, tanto faz. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. E esse deu o nome de Judá. E disse, desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Diga assim, desta vez louvarei ao Senhor. Lia agora entende o propósito de gerar. Você está entendendo o propósito de gerar? A gente não gera para satisfazer a nossa vontade. A gente não gera para satisfazer a vontade de alguém que está ao nosso lado. A gente gera para louvar aquele que é único, que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Aleluia! E Lia chamou o seu quarto filho, diga assim, o quarto filho. Aquele que representa o quarto homem da fornalha, diga aí. E chamou seu filho Judá, que significa louvado, glorificado e exaltado. Uma expressão de gratidão ao Senhor. Lia entendeu algo. Ela não precisava gerar para ser amada. Ela gerava porque ela amava. Você não entendeu, não? Lia não gerava para ser amada. Ela gerava porque ela amava. E quanta diferença há quando a gente gera em amor. Quanta diferença há quando a gente gera sem pretensões. O quarto homem, ele precisa ser gerado dentro de nós. O quarto homem, aquele homem que entrou na fornalha e o fogo não foi capaz de consumi-lo. Esse homem precisa ser gerado dentro de nós. Jeremias 33, do 14 ao 18. Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi. E ele fará nessa terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo. O povo da onde? E o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome: Senhor, nossa salvação. Senhor é a nossa justiça. Aleluia! Porquanto assim declara o Senhor. Segue o texto. Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no seu trono, no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes levitas quem ofereça continuamente o holocausto diante de mim, queime ofertas e cereais e ofereça sacrifícios. O que Lia gerou se tornou referência em todas as nações. O que Lia gerou tornou-se referência para mim e para você. Porque quando declaramos e quando pensamos em Judá, na tribo de Judá, quando pensamos em Davi, nós entendemos que Davi, ele precedeu o trono de Cristo. Ele é a raiz de Davi.
Ele é o leão de Judá. Você está aqui? Mas talvez você esteja pensando assim: mas Renata, Judá pecou. Mas aonde abundou o pecado, querido, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu de uma forma tão profunda que ele não queria perder a presença de Deus. Ele disse: tire-me tudo, tire-me o reino, só não me tire a presença. Gerar é um estado de graça, e a graça não nos permite termos mérito algum por aquilo que está sendo gerado. Então não basta nós gerarmos. Fala assim para o seu vizinho, para o seu irmão: não basta você gerar. Você tem que entender o que você está gerando. Você tem que entender. Comeu hoje não, irmão? Assim, você tem que entender o propósito de gerar. Gênesis 30, de 1 a 2. Gênesis. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia, e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou muito zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver o filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Diga assim: útero terceirizado não gera promessa. Você pode gerar qualquer coisa, mas promessa não. Transferir a responsabilidade daquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida para gerar não te fará proprietário das promessas do Senhor sobre a tua vida. Não te dará posse das promessas do Senhor sobre a tua vida. Então tome a responsabilidade sobre aquilo que o Senhor tem te confiado, sobre aquilo que o Senhor tem colocado dentro do teu coração, sobre aquilo que o Senhor tem confiado a você. Raquel, ela foi gerada por vários sentimentos que muitas vezes tentam nos tomar. Ela foi tomada pela inveja, ela foi tomada pelos ciúmes. E em Gênesis 38 ela diz assim: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Entenda que Raquel não estava sendo movida por aquilo que o Senhor tinha na vida dela, mas ela estava sendo movida por não querer ficar para trás daquela irmã que até então Jacó não notava. Amém? Você está entendendo? E então nós precisamos avaliar pelo que nós temos sido movidos, pelo que nós temos sido impelidos. Podemos ser movidos pelo propósito de Deus, por aquilo que está no coração de Deus, ou podemos ser movidos pela competitividade, podemos ser movidos pelos anseios do coração do Pai, ou sermos movidos pelo ciúme. Podemos ser movidos por aquilo que queima no coração do Pai, ou sermos movidos pelo reconhecimento. E deixa eu te falar uma coisa: isso não é restrito à tua vida espiritual, e isso é em todas as áreas da nossa vida.
O que você tem gerado no teu ambiente de trabalho? O que você tem gerado no ambiente no qual você está inserido? Ninguém gera nada só. E a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento de que se nós quisermos gerar alguma coisa em Deus, não importa a área da nossa vida, nós sempre precisaremos daquele que está ao nosso lado. Deixa eu te falar, esse livro aqui, ele não foi gerado só por mim. Esse livro aqui tem a identidade do pastor, então ele faz parte desse projeto. Esse livro aqui tem o prefácio da pastora, então tem a identidade dela aqui. Esse livro aqui tem a apresentação de Érica Zames, então também tem a identidade dela aqui. Esse livro passou por várias mãos de várias pessoas para que pudesse ser concluído. Então eu não posso dizer que eu gerei sozinha. E você não vai ser capaz de gerar só aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Por isso que a palavra do Senhor fala sobre unidade. Porque aonde há unidade, o óleo desce. Gênesis 30, 14. Rúben, nos dias de ceifa, ou nos dias de colheita, ele vai colher o trigo, e ele acha mandrágoras, e traz para Lia. E Raquel vendo aquilo, o olho de Raquel cresce. Eu quero isso. E aí ela faz uma proposta para Lia. E aí ela vai e fala, ó, me dá isso aí que tu tem. E você pode dormir e passar a noite com Jacó. O que é mais importante? É o que você está gerando? Ou é a intimidade? A sua intimidade com o seu Deus? O que é mais importante? É aquilo que Deus ele está te confiando? Ou a presença dele na tua vida? Porque haverá momentos em que será necessário a gente abrir mão dos benefícios. Dos benefícios daquilo que foi gerado. Porque maior e mais importante é a presença do Senhor. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E o meu Pai é o lavrador. Aquele que está em mim será limpo. Fala assim, os momentos de dores são para me limpar. Os momentos de dores é porque o meu útero está sendo descamado. Está sendo preparado para aquilo que o Senhor vai me entregar. O ano passado o Senhor ele ministrou algo no meu coração. No finalzinho do ano passado, no finalzinho não, esse ano, no início desse ano, o Senhor falou comigo assim, Renata, valorize mais o processo do que os frutos. Porque o processo é aquilo que ninguém vê. O processo é o que te fortalece. Eu estou há 13 anos no Bola de Neve. E há quase 17 anos o Senhor me resgatou da homossexualidade. E sabe o que sustenta as minhas raízes? Não é isso aqui. O que sustenta minhas raízes é o que ninguém vê. É por isso que você precisa valorizar o processo. É por isso que você precisa entender o porquê você está passando por certas coisas. Aonde chegou Raquel? Aonde chegou Lia? Aonde você vai chegar, Johnny? Aonde você vai chegar, Naomi? Aonde nós iremos chegar? O que tem nos movido e o que tem nos levado
É interessante nós observarmos que Raquel chega um momento que ela se dá conta de que ela precisava recorrer a alguém maior, alguém mais poderoso. Então ela vai e se arrepende, ela se rende ao Senhor. Ela coloca diante de Deus as suas necessidades, a necessidade que ela tinha de gerar de uma forma muito genuína. E Deus, Ele é misericordioso. E a palavra diz que Deus, Ele removeu a humilhação sobre Raquel. E Ele abre a madre de Raquel. E Raquel gera. E nós conhecemos o primeiro filho de Raquel, um dos homens mais importantes, que traz princípios na administração, que foi José. Então, quando a gente se volta para o Senhor, Ele é capaz de tirar toda humilhação que um dia Satanás tentou deixar impresso nas nossas histórias, na nossa vida. Todo jugo. Mas, infelizmente, Raquel ainda não havia entendido o propósito de gerar. A palavra do Senhor diz que Labão, o seu pai, quando vai fazer as tosquias das ovelhas, Raquel, ela entra e ela pega os ídolos do pai e ela esconde debaixo das suas pernas. E quando Labão chega ali para verificar e tal, e ela diz que está naquele período, Deus, Ele mudou a situação de Raquel. Ele a fez fértil. Mas Deus, Ele não pôde mudar o coração de Raquel. Deus, Ele só toca onde a gente permite que Ele venha tocar. Ele só acessa a lugares que nós permitimos Ele acessar. Por isso a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O coração de Raquel continuou estéril. Gênesis 35, de 6 a 8. 35, de 16 ao 18, perdão. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Fala assim, Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Eles estavam a caminho da onde? Da onde? Quando não entendemos o que está sendo gerado, morremos amaldiçoando aquilo que geramos. Você entendeu? Ela estava a caminho de Efrata. Efrata significa uma terra frutífera. Sabe de onde eles saíram? Sabe de onde a família de Jacó saiu? De Harã. Uma terra estéril. Eles saíram de uma terra estéril para uma terra frutífera. Mas Raquel, ela não entendeu o propósito. O Senhor nos tira de uma terra infrutífera
e nos coloca a caminho de uma terra frutífera. Mas se nós não entendermos o propósito, corremos o risco de morrer amaldiçoando aquilo que o Senhor está gerando. Fala assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia da minha vida. Abre o meu entendimento. Raquel, ela morre amaldiçoando o seu segundo filho. Mas o pai, fala assim, o pai abençoou. Fala assim, o pai abençoou. Você precisa de uma paternidade. Você precisa de uma paternidade. Porque quando as pessoas chegarem para você e amaldiçoar aquilo que o Senhor está gerando na sua vida, o pai vai dizer: epa, não, esse filho aqui não é o filho da aflição. Esse filho aqui é o filho que me apraz. Esse filho aqui não é o filho do desgosto. Esse filho aqui é o filho da minha felicidade. Você está aqui, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Oh! Você precisa ter amor para gerar. Você precisa ter amor para gerar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Cadê as leoas dessa casa? Foi só um treino. Cadê as leoas dessa casa? Agora é interessante, pastor, porque toda leoa precisa de um leão. Cadê os leões dessa casa? Cadê os leões dessa casa? Cadê os leões dessa casa? Até o final vocês aprendem, amém? Oh, Deus. 1 Samuel 1, 2 diz: tinha Elcana 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos Elcana subia a Siló para adorar e sacrificar. Ele sacrificava por Penina e seus filhos, porém por Ana ele sacrificava o dobro. Fala assim: porém por Ana ele sacrificava o dobro. Ana era estéril? Era, irmão. Ana era estéril. E mesmo assim, Elcana sacrificava por ela. Interessante a gente observar a história de Raquel e de Lia, de Ana e de Penina. Parecem histórias semelhantes, mas tem resultados diferentes. Porque Jacó, ele não é uma tipificação de Cristo. Embora ele faça parte da genealogia de Jesus. Porque Jacó, ele foi enganado. E aquele que engana é enganado. Ele enganou e foi enganado. Ele foi enganado pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios anseios. Ele foi enganado pelos seus olhos. Mas Elcana não. Elcana era levita. Elcana sabia do princípio da adoração. E ele sabia que, embora Ana fosse estéril, ele precisava sacrificar o dobro. Ele sacrificava por toda a família. Mas por Ana ele sacrificava o dobro. Existem pessoas que vão receber a palavra de uma forma muito, sabe, muito rápida. A palavra vai vir
e vai tomar o coração dela e ela vai ser tomada por isso. Mas existem pessoas mais difíceis, de corações mais endurecidos, que você precisará sacrificar o dobro. Que nós precisaremos sacrificar o dobro. Existem coisas na nossa vida que nós conquistaremos de uma forma muito fácil. Não que seja simplesmente fácil. Mas existem coisas e áreas na nossa vida que nós, para conquistarmos, nós precisaremos sacrificar o dobro. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus, ele deve ser tomado por posse e por herança, ele deve ser tomado à força. Raquel, ela recorreu a Jacó, a visão humana. Raquel, ela recorreu a uma estrutura humana para gerar. Mas Lia, ela recorreu ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E sabe o que me chama a atenção em Ana? É que Ana, ela vai e ela se prostra e ela começa a orar e ela começa a gerar ali em oração aquilo que estava no coração dela. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Ana? É que Ana, desde o princípio, ela entende o propósito de gerar. Ana, ela não espera ter para entregar. Ela entrega para ela ter. Você precisa entregar a sua vida para que o Senhor possa gerar algo novo dentro de você. Sabe o que o Senhor fez na vida de Lia? Ele gerou valor. Porque quem era Lia? Até aqui, talvez até hoje, você tenha passado por esse texto e tenha sido desapercebido sobre Lia. Porque de fato era desapercebida. Mas o Senhor, quando abriu a madre de Lia, o Senhor, ele gerou valor naquela mulher. E sabe o que Ele quer fazer conosco? Ele quer gerar valor nas nossas vidas. Ele quer gerar valor na tua família. Ele quer gerar valor naquilo que você faz. A palavra Lia vem do latim, que significa leão. Cadê as leoas dessa casa? Cadê os leões dessa casa? Cadê os leões dessa casa? Cadê os leões dessa casa? O Senhor, ele vai e ele tem esse tempo de gerar em nós a natureza de Cristo, de gerar em nós a natureza do leão da tribo de Judá. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão. Como um leão. O tempo todo Satanás tenta se passar pelo leão. Mas quem é gerado no fogo e quem é gerado na presença do Senhor sabe identificar o rugido do verdadeiro leão da tribo de Judá. Você está aqui? Oh! Se coloque de pé. Aleluia! Oh!
Aleluia. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas, comece a dizer para o Senhor: Deus, até aqui eu tenho gerado talvez sem entendimento, sem conhecimento, sem uma intenção genuína. Mas a partir de hoje, Pai, eu reconheço a Tua paternidade sobre a minha vida. E aquilo que o Senhor tem gerado em mim, ninguém vai poder amaldiçoar. Porque aos olhos do homem, eu posso até passar desapercebido. Mas o Senhor é aquele que está gerando valor dentro de mim. O Senhor é aquele que está gerando a Tua presença dentro de mim. O Senhor é aquele que está gerando o Teu fogo dentro de mim. O Senhor está preparando a igreja. E quando eu falo igreja, querido, em nome de Jesus, eu não estou me referindo à bola de neve. O Senhor está nos preparando. A igreja dele, a igreja de Cristo. Nós somos apenas uma parte muito fundamental, muito importante. Nós somos um instrumento. Como o pastor mesmo falou aqui outro tempo, Bola de Neve é um instrumento de Deus. Porque alcança vidas que talvez outros ministérios não alcancem. Isso é um ponto. Mas o Senhor está preparando a igreja dele, o corpo dele, para gerar com entendimento, para gerar em temor. Por isso, nós, todos os dias, passamos por guerras que talvez aos nossos olhos não são visíveis, mas a nossa carne sente, porque o Senhor está alargando as estruturas da igreja. O Senhor está mexendo com as nossas estruturas. Porque uma mulher, quando ela vai dar à luz, o seu útero dilata, a sua cadeira dilata, os seus ossos se separam. Isso gera dor. Mas nenhuma dor se compara com a alegria e a satisfação de ter em seus braços aquilo que foi gerado. Nenhuma dor irá se comparar com a glória da presença de Deus que está sendo gerada na tua vida. Com a glória da presença de Deus que vai ser gerado na tua família. O profeta Isaías disse que Jesus, ele não tinha beleza e nem formosura, mas o reino estava sobre os seus ombros. Lia não tinha beleza e nem formosura, mas ela gerou aquele que fez parte da genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ela deixou uma referência. Por isso, quando você fala Jesus, Leão de Judá, você está fazendo referência à descendência de Lia. Mas o Senhor, ele nos chama a sermos responsáveis por aquilo que geramos em Deus. Essa canção fala que ó vale se erga, montanhas se abaixem,
Sabe o que isso significa? A palavra do Senhor diz que Ele virá e Ele vai nivelar. Ele vai nivelar. Ele vai nivelar. Sabe qual é a importância de nós estarmos na mesa? É porque a mesa ela nivela. Para você estar na mesa, você precisa sentar à mesa. E quando você senta à mesa, você se coloca na mesma condição do santo e do arrependido. Você vai ser responsável em preparar o caminho para o Senhor? Você quer ser responsável por preparar o caminho? Deixa eu te falar algo. Para os líderes dessa casa, o pastor Alessandro e a pastora Elane até aqui prepararam o caminho. E eles vão continuar preparando o caminho, em nome de Jesus. Mas você é chamado a preparar o caminho. Se você foi separado nessa casa, não foi pela tua capacidade, mas é porque o Senhor Ele quer gerar algo na tua vida, através da tua vida. Então deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Deixa o leão ser gerado. Deixa a natureza de Cristo ser gerada dentro de você. O caminho do Senhor,